Seja muito bem-vindo ao Mentes que Brilham. No programa de hoje vamos falar de um outro lado da investigação, a dos animais de laboratório. E vamos perceber de que forma se pode melhorar o bem-estar destes animais. Já na segunda parte exploramos a doação renal cruzada e um software avançado desenvolvido pelo Inesctec que permite maximizar o número de transplantes. Para já, recebemos em estúdio Nuno Henrique Franco, do Instituto de Biologia Molecular e Celular do Porto, que estuda desde 2008 formas de melhorar a vida dos animais usados na investigação e cujo projeto já lhe valeu uma distinção. Foi o vencedor da edição 2013 do Prémio Jovem Investigador da Universities Federation for Animal Welfare. Muito bem-vindo, Nuno. Seja muito bem-vindo ao Mentes que Brilham. Agradeço a sua presença aqui no programa e vamos começar por explicar aos nossos espectadores de que forma é que se pode melhorar, de facto, a vida destes animais de laboratório. Eu sei que o seu trabalho enumerou ou identificou uma série de pontos em que se pode melhorar o bem-estar ou minimizar o sofrimento destes animais que são tão preciosos para a nossa investigação. De que forma é que se pode melhorar? Quais são esses pontos, Nuno? Para começar, eu sozinho não consigo muito. Isto é o fruto do trabalho de toda uma comunidade, não só aquela que está especificamente dedicada ao refinamento, chamamos-lhe o refinamento do uso de animais de laboratório, mas também todos aqueles que trabalham com animais de laboratório para qualquer finalidade e que, tendo essa consciência, também podem trabalhar no sentido de melhorar os seus protocolos. E é por esse trabalho de comunidade que se vai melhorando o bem-estar dos animais. Claro. Podemos adotar duas abordagens. A primeira será no sentido de minimizar o dano ou o desconforto sentido pelos animais. Por outro lado, também podemos, pela positiva, melhorar o bem-estar. Ou seja, também proporcionar aos animais, que habitualmente estão em caixas pequenas, num espaço, por todas as razões, limitado, principalmente comparado com aquele que os animais têm na natureza, mas diante daquelas limitações de espaço, providenciar aos animais as melhores condições possíveis para que possam exprimir, por exemplo, comportamentos mais naturais ou mais próximos daquilo que é natural. Ou seja, há as duas abordagens e os investigadores na minha área, juntamente com investigadores nas áreas de investigação biomédica, várias, trabalham nesses dois sentidos. Estamos a falar, essencialmente, de ratinhos. Sim, ainda hoje mas também ratinhos, não só, não é? E não só. Tradicionalmente, ou pelo menos desde o início do século XX, que o ratinho e o rato, que são diferentes, são de espécies diferentes, chamamos ratinho aqueles morganhos pequeninos, não é? E ratos, aquilo que vulgarmente se chama a ratazana, ainda que cada vez mais usemos o ratinho, por razões de vária ordem. Mas cada vez mais está a crescer em termos de popularidade o uso do peixe, e de um peixinho específico, o zebrafish. E agora começa também a haver trabalho ao nível do bem-estar animal de zebrafish. Só que ainda está muito a começar. Mas eu tenho olhado mais, de facto, para o uso de roedores, que ainda são o grosso, constituem o grosso dos vertebrados usados em instrumentação, que se usam imensos invertebrados também, como nemátodas e as moscas, as famosas moscas da fruta, que são muito usadas em genética, por exemplo. E este projeto que apresentou e que lhe valeu um prémio, também já vamos desenvolver um bocadinho mais essa parte, essencialmente focou-se na investigação feita com estes animais para doenças, certo? Estamos a falar de quê? Essencialmente focou-se, o que eu procurei fazer foi retrospectivamente avaliar o bem-estar dos animais usados em biomedicina, que era uma abordagem que até agora não tinha sido feita. A ideia não foi minha, foi da minha orientadora de doutoramento, a doutora Anna Olsen, que me desafiou a pegar neste projeto e, de facto, eu filo-me durante os 4 anos do meu doutoramento e o desenvolvi nesse sentido. Basicamente, é preciso alguma contextualização. A aprovação ética e social e até legal do uso de animais assenta no pressuposto que esse uso vai trazer algum benefício para os seres humanos ou mesmo para outros animais. Não podemos esquecer, por exemplo, da investigação na área da veterinária. E que, por outro, que o dano que é suportado pelos animais seja minimizado. Há, dentro deste dilema entre custo e benefício, é que trabalham, de facto, os cientistas de animais de laboratório.
tem-se sentado muita discussão sobre a questão do benefício do uso de animais, daquilo que podem trazer para a biomedicina e que tem gerado algumas preocupações em termos de validade e até em termos da própria qualidade da investigação que se faz com animais e não só. E eu centrei-me e olhei para o outro lado. Foi a questão do custo. Está toda a gente a olhar para o benefício quando a maior parte do público, aliás, se perguntarmos na rua, está mais preocupado com aquilo que os animais, de facto, passam dentro dos laboratórios. E foi aí que eu me foquei. Então, retrospectivamente, tratei de olhar para duas áreas em que se usam animais, nomeadamente em doenças neurodegenerativas e num modelo de doença neurodegenerativa, que é a doença de Huntington, e numa área completamente distinta, em doenças infecciosas e, nomeadamente, em modelos de tuberculose. Tudo em ratinhos. Focando-me nestes dois casos de estudo, eu fui ver, num espaço de 10 ou 12 anos, como tinha sido o bem-estar desses animais. E aquilo que eu identifiquei, de facto, foi um problema. Que a ideia que é apresentada da investigação animal com a maior preocupação pelo bem-estar dos animais, depois na prática, naquilo que os investigadores reportam, apresenta várias falhas. Eu identifiquei progresso, de facto, entre os anos 90 e os anos mais próximos agora da nossa década. Mas sente que ainda há muito a fazer? Há muitíssimo a fazer. Quer-nos dar um exemplo concreto? Um exemplo concreto e aquele que me é mais caro é naquilo que se chama, usamos muito o termo em inglês, porque a tradução portuguesa não é muito boa, que é Humane Endpoints. Saber quando parar? Exatamente. A tradução portuguesa, já agora, é limites críticos humanos. Aquela que está na legislação portuguesa. E, de facto, é obrigatório na legislação portuguesa considerar esses chamados limites críticos humanos. Eu não gosto da definição. Porque um Humane Endpoint, a definição clássica, é o ponto mais precoce que permite identificar a morte iminente do animal. E aquilo que eu, ao longo do trabalho que fui fazendo, e depois também, em algum trabalho que eu propus fazer, e num artigo de opinião que foi muito bem recebido pela comunidade científica, pela comunidade da minha área, foi que eu propus que mudássemos o paradigma e que esse Humane Endpoint não se centrasse num ponto limite em que a partir deste momento não vamos deixar o animal sofrer mais, que não se foca na ciência, não se foca naquilo que são os objetivos científicos, mas num momento arbitrário quase, ou de certa maneira subjetivo, ou pelo menos com alguma de subjetivo não em alguma medida. E eu sugiro que nos centremos na definição destes Humane Endpoints em objetivos científicos e que os definamos como o momento mais precoce em que podemos atingir o objetivo científico e que esse ponto seja pensado para fases em que o estado clínico dos animais é menos sério. Nuno, e pegando nas suas palavras e estando a falar do objetivo científico, eu pergunto-lhe se é possível atingir os mesmos objetivos científicos, ou seja, não prejudicar a investigação, trazendo para os animais mais algum bem-estar. Essa preocupação com os animais não prejudica a investigação? Antes, pelo contrário. Muitas vezes, quer naquela abordagem que nós falámos de minimizar o sofrimento, quer naquela abordagem de maximizar o bem-estar, há vários benefícios. Por exemplo, no caso das doenças de Huntington, é sabido, e está muito bem descrito, que quando damos material para os animais construírem um ninho, por exemplo, enriquecendo o ambiente, proporcionando aos animais algo que eles podem manipular e regular a sua própria temperatura e tudo mais, e traz muitos benefícios para o bem-estar animal, o fenótipo, uma palavra muito grande para dizer que é basicamente aquilo que os animais manifestam, é desagravado. E então muita gente se levantou na área das neurociências que não podíamos adicionar material de ninho porque os animais, o fenótipo era atrasado, afetava, tinha um efeito, diziam, terapêutico. De facto, na minha perspectiva, e crescentemente, a perspectiva de muito mais gente, é que o que acontece é o contrário. É que a deprivação sensorial em que os animais estão naqueles ambientes estéreis, pequenos, limitados, pode prejudicar. Acelera o fenótipo. Se queremos modelos animais que, de facto, tenham alguma coisa a ver connosco,
todos os modelos têm limitações e os modelos animais têm as suas. E neste caso, se queremos que, de certa maneira, modelem tão fielmente quanto possível a situação clínica, nós podemos ter num estado de privação sensorial, porque ninguém está. Nós interagimos com o nosso ambiente é múltiplo e complexo. Não é? Essa é uma das abordagens pelo positivo. Pela minimização do sofrimento, por exemplo, se tomamos medidas paliativas para minimizar o sofrimento, ou se adotamos estes endpoints mais precoces, evitamos que, primeiro, a morte espontânea dos animais, evitamos fases mais severas, mas também o enviesamento que acontece nos estudos quando os animais chegam a uma altura mais crítica. Porquê? Voltando aos modelos de doenças neurodegenerativas. Os animais, se o nosso endpoint é quando os animais morrem, como é que nós vamos saber de que é que eles estão a morrer? Quando, ao longo da progressão da doença, eles vão tendo uma capacidade motora cada vez menor. E a comida está no topo. Se eles não se conseguem levantar para chegar à comida, para chegar à água, eles estão a ser afetados pela inanição e pela desidratação, que agem como variáveis que nós não controlamos, mas que devemos estar a controlar, e que estão a acelerar, lá está, e que estão a acelerar o fenótipo. Não deixe-me perguntar-lhe, estamos a terminar esta conversa, mas não queria deixar de lhe perguntar, é investigador, mas já percebi que tem um carinho, uma paixão muito grande por animais, é verdade. É um bocadinho conflituoso este sentimento, lidar com os animais neste estado e ao mesmo tempo gostar deles? Acho que é muito difícil haver alguém, por exemplo, que não goste de animais. Acho que o contrário Mas vive num conflito interior? É mais difícil. Não, de maneira nenhuma. Eu percebo... Percebe as pessoas que são contra o uso de animais na investigação e os testes? Eu percebo do ponto de vista moral e filosófico, se opõe, mas o problema é que muitas pessoas que são opositoras acérrimas e que não estão dispostas a um compromisso, ou pelo menos que haja algum progresso e que esse progresso seja feito devagar e por fases. O que me incomoda habitualmente nessas pessoas é que esquecem a contribuição dos animais para a biomedicina. Por exemplo, 80% dos prémios Nobel na medicina foram atribuídos à investigação em animais, por exemplo. Há um certo clima de negacionismo científico, então negam completamente a validade do uso de animais. E podiam centrar-se na questão moral, na questão filosófica, e seria perfeitamente legítimo. Quando começam a atacar a ciência, a mim começa aqui a borbulhar qualquer coisíssima. Mas todos beneficiamos dela, não é? Sim, mas de certa maneira sinto-me um bocado no meio desta contenda, que não deveria ser uma contenda, devia haver um compromisso e um progresso dentro do compromisso, de facto. E só para terminar, este prémio trouxe-lhe benefícios profissionais? Teve impacto? Bem, pelo menos convidaram para vir à televisão, não é? Deu alguma projeção ao trabalho. É normal, temos também... Visibilidade é um trabalho que se calhar não é muito conhecido na opinião pública. Exatamente, e principalmente em Portugal. E de certa maneira foi uma recompensa também. Eu tenho plena consciência que não foi um prémio só para mim e para premiar os 4 anos de doutoramento, mas também e sobretudo para premiar algum do bom trabalho que já se tem vindo a fazer nesta área em Portugal. Muito bem. Nuno Henrique Franco, agradeço-lhe imenso a presença aqui no Mentes que Brilham. Nós seguimos em frente, vamos até ao exterior para lhe dar a conhecer a empresa Silicon Life.